Esse garoto solitário, mesmo depois de ter passado 6 meses desde aquela apresentação de abril, não conseguiu fazer nenhum amigo. Mas um certo dia, uma garota puxa assunto com ele em uma loja e, após conversarem e perceberem que tem pontos em comum, ele consegue fazer seu primeiro amigo. Ou melhor, uma amiga. E o cara é tão sortudo que fez amizade com a segunda garota mais fofa da sua classe, a Asanagi Umi. E o cara é tão ousado que chamou a garota pra sua casa logo na semana seguinte, na sexta-feira. Pelo menos no mínimo, a mina tava bem desconfiada por o garoto ter a convidado pra sua casa, sendo que eles se conheceram recentemente. E nos últimos momentos do capítulo, vimos que um senpai da Asanagi, chamou-a pra sair. E qual será que vai ser a resposta da Asanagi Umi? Será que ela vai aceitar ou não? E mais um resumo dessa obra sensacional do garoto que conseguiu fazer amizade com a segunda garota mais fofa da sua classe. E olha, esses capítulos aqui vai estar bem interessante e vai fortalecer ainda mais a amizade entre esses dois, o Maki e da Asanagi. Vai ter cenas bem divertidas e engraçadas. Então, sem mais delongas, bora pro resumo. A Asanagi estava prestes a responder o cara que a chamou pra sair. Enquanto isso, Maki ouviu a Asanagi chamá-lo de senpai, o que significa que ele pode ser do segundo ou do terceiro ano. A forma como o cara chamou e iniciou a conversa com a Asanagi mostrava que o cara estava bem confiante. O Maki começa a gritar, percebendo que não deveria estar espionando naquela situação, ouvindo a confissão de uma outra pessoa. Quem fazia isso, ele fala que não prestava. A outra garota grita pra ele que era pra calar a boca. Se não fizesse isso, aqueles dois iriam escutar a gritaria e todos eles iriam ser descobertos. A Asanagi abaixa sua cabeça e, infelizmente para esse senpai, ele foi rejeitado. O cara pergunta se ela tem alguém que ela tá interessada, mas ela responde que não tem ninguém e no momento ela não tá interessada em romance. E olha, bem feito pra esse senpai, porque de acordo com as garotas que tava ali perto do Maihara, conta que esse cara não prestava. A Mami conta pro Maihara que a mesma coisa que ele tava falando pra Asanagi agora falou pra ela e ali no mesmo lugar também. A Asanagi já recebeu 5 confissões desse ano e da Mami também. E por ter sido rejeitada pela Mami, provavelmente os caras foram atrás da segunda garota mais fofa, do segundo lugar, por achar que teriam chance, assim como esse cara. A Mami confessa que se fosse um menino, ela iria atrás da Umi, perguntando pro Maihara o que ele achava dela. Como foi uma pergunta bem repentina, ele desvia do assunto falando que não era uma boa ideia espiar as confissões de outra pessoa. A Mami era a melhor amiga da Umi e estava apenas preocupado com ela e não sabia quem de fato era esse senpai. Por isso, estava preocupada com a garota caso ela aceitasse essa proposta dele. A Asanagi saiu já do local e as meninas perceberam que teriam que sair logo dali, senão a sua amiga iria perceber na hora que chegasse na sala de aula. Antes de sair, a Mami se desculpa com o Maki por tê-lo envolvido nessa situação e pede para manter em segredo. Maki fala pra não se preocupar, já que a Asanagi não conhecia ele e nunca conversaram antes, entre aspas, né? Que você já sabe, os dois se tornaram amigos recentemente. Vendo ele cabisbaixo, falando sobre a sua triste situação, dizendo indiretamente que não tenho amigos, a garota pede o seu telefone e adiciona o seu contato, já que são amigos agora. E por um instante, eu achei que a garota iria ver na lista de contatos do garoto o nome da Asanagi Umi, mas não foi isso que aconteceu. Ele apenas aumentou mais um de seus contatos. Maihara estava perdido em seus pensamentos. Mesmo tendo os mesmos hobbies, ele sente que tá fora de seu alcance. A Asanagi chama por ele várias vezes, perguntando se queria sair na próxima sexta, já que ele cuidou muito bem dela ultimamente, deixando-a ficar na casa dele, servindo vários petiscos e se divertindo com ela toda sexta-feira. Como recompensa, ela queria mostrar os lugares que ela frequentava. Maihara nesse momento fica em pânico. Como assim sair? Sair de casa? Ele fica preocupado, já que vai ter vários estudantes nesse horário e poderia ser visto consequentemente. A Umi tranquiliza o garoto, dizendo que vai trazer o seu próprio dinheiro, mas não é nessa situação que ele estava preocupado. O que ele estava mais preocupado com isso era de ser visto junto com a garota mais fofa da sua classe. Seria uma combinação bem rara de se ver. Maihara já estava impaciente e acabou confessando que viu no almoço o senpai confessando para ela. Ele revelou para a garota, mas ainda assim não entregou
a amiga, a Amami e a outra garota que estava junto com ela. Então manteve a sua promessa com a garota. Mas mesmo assim, a Asanagi escutou alguns sussurros no local. E já tá meio desconfiada, eu acho. Mas deixou isso passar. Maihara fala que ela é bem popular. Mas nem tanto assim, ela responde. Perguntando se ele tava com ciúmes. Ele responde que acha que deve ser bem difícil ser popular. Já que algumas vezes vai ter situações em que ela vai ter que lidar com pessoas que não tá acostumada ou de quem não gosta muito. Como aconteceu. Como o senpai ele pensa, observando que, naquele momento, ela baixou 2 vezes a sua cabeça, contando pra ela que ele prefere ser honesto, já que parece ser cansativo ter que sempre se preocupar em deixar todos felizes. A Asanagi dá um sorriso, dizendo que é nisso que ela gosta nele, complementando que, como amigo, é claro. Por um momento deixou ele nas expectativas. E o Maihara responde pra ela também que não a odeia e pensa ela como uma amiga. Por enquanto só. Logo logo vocês vão se tornar mais do que amigos. Na próxima sexta, depois da aula, a Mami pergunta se não ia pra casa juntas. A Omi fala que tinha alguns negócios pra se tratar. E a amiga percebe que a Asanagi tava muito feliz ultimamente. E agora também, perguntando se ela vai contar pra elas quando tiver namorado. A Mami, incrédula, pergunta se isso era verdade. Não era. Apenas um amigo homem que ela fez recentemente, mas não contou pra elas. E hoje ela vai estar se encontrando com ele depois da escola. Maihara ainda estava preocupado de correr o risco de esbarrar com alguém da escola. Com tantos pensamentos negativos, uma mão por trás toca nele. E era a Omi, de boné toda estilosa. Ainda ansioso, fala que era perigoso estar ali, perguntando o que iriam fazer se encontrasse com algum colega. A Asanagi responde que não vai ter jeito nessa situação então. Eles vão ter que ser honestos e dizer a verdade, o que são um para o outro. Brincando com o garoto. A Omi fica rindo do Maihara, por estar vestido todo preto. E ele conta que é bem mais confortável assim. É mais prático e também, vamos concordar, né? Preto combina com tudo. A Asanagi fala que dessa vez ela vai deixar passar, mas na próxima ele vai ter que escolher outra cor. Na próxima, hein? Escutou essa? Vai ter a próxima vez, ele pensa. Não se decidindo ainda pra ir em algum lugar, já que quando ela tava com sua amiga, a Mami, ela ia em lugares aleatórios, bem a cara da garota. A Mami parece ser o tipo de garoto que decide na hora onde que vai. Uma mina bem imprevisível. Ela pergunta se o garoto tinha algum lugar em mente. Ele comenta que estava bem indeciso, já que não era o tipo de lugar que garotas gostariam de ir. Com isso, a garota fica bem curiosa de saber qual seria esse lugar. Era uma loja de otaku. Ela ficou tão animada porque nunca veio antes. E se viesse junto com seus amigos também não cairia muito bem, porque ela esconde sobre os seus hobbies para as outras pessoas, até mesmo para suas melhores amigas. Percebendo que o Maihara ainda a chamava formalmente, pede para chamá-la apenas de Asanagi, ou melhor, de Umi. Ele ainda não tá nesse estágio ainda e tenta chamar a garota apenas de Asanagi. Ela fala que não tá tão amigos ainda, decepcionada. Depois de ver o mangá de batalha que a Umi gostava e um de comédia romântica que o Maki tava interessado, podendo ler gratuitamente um capítulo ali na loja. Cara, que isso? Você pode ler um capítulo de graça ali? Cara, que maravilhoso essa loja. Você lê de graça um capítulo, aí se tiver interessado no mangá, você compra o segundo. Que legal isso. Os dois vão pra lanchonete almoçar. Como tava sem ideias em que lugar iriam depois, decidiram ir para o fliperama. Mudando de assunto, Maihara pergunta se viu o anjo tubarão. Sobre o tubarão com genes de anjo e tubarão, que ataca pessoas. A garota fica bem interessada e sugere assistir na próxima semana juntos. Maihara gostava da ideia, mas pergunta se estava tudo bem pra ela passar tanto tempo com ele. E estava tendo bastante consideração pela Amami, já que toda sexta-feira a Asanagi estava junto com o Maihara. Isso me faz lembrar, na primeira vez que a Asanagi conversou com o Maihara, da promessa que as duas garotas fizeram uma pra outra, de saírem juntas na próxima sexta-feira. Será que na próxima sexta-feira, a Asanagi saiu com a Mami ou cancelou o passeio com ela? Fiquei bem curioso agora. A Asanagi conta que ela passa o tempo tanto com a Mami e com a outra garota nos outros dias, então ele não precisava se preocupar. E também só podia fazer com o Maki sobre falar de filmes e jogar.
contando que o interesse dela por isso começou há 1 ano atrás, pegando emprestado alguns filmes e jogos do seu irmão, mas percebeu que nenhuma garota compartilhava os mesmos interesses que ela, então por isso prometeu para si mesma que se encontrasse alguém com os mesmos gostos que ela, mesmas preferências, seria seu amigo. A conversa estava indo muito bem, um momento tão agradável entre esses dois, tendo uma ótima conversa sobre filmes e Asanagi se abrindo um pouco mais para o Maehara. Nesse momento, algumas alunas reconhecem a Asanagi, não totalmente, já que não enxergavam direito o rosto dela. E essas garotas eram as suas senpais, mesmo não tendo certeza se era de fato a Asanagi ou não. A garota fala mal pelas suas costas, criticando a Asanagi por não ter aceitado, mesmo que ela não esteja namorando, achando que pode encontrar alguém quando quiser, onde quiser. A Asanagi pede desculpas por Maehara, falando que vai ser meio estranho, mas é por uma boa causa. Pegando uma batata frita, com a intenção de dar na boca do Maki. Maehara fica nervoso, todo desesperada ali, porque não estava esperando por isso. E ela pede pro seu humor não ficar envergonhado, porque fazia isso o tempo todo em casa. As garotas ficam prestando atenção nos dois, no casal. Asanagi pisa no pé dele, dizendo que na verdade o seu namorado queria a alimentar. Sem opções, sem escapatória, Maehara teve que alimentá-la. E assim, as duas garotas saem do local, tendo certeza que aquela garota que estava ali junto com um garoto não era a Asanagi Umi. Além de não ter namorado, ela não iria atrás de um cara sombrio. Isso foi um choque para o garoto, deixando a Asanagi irritada depois com aquelas duas garotas, por não saber das qualidades do Maehara. Depois de se divertirem nos jogos do fliperama, enquanto jogavam, Maehara pensa sobre a segunda garota mais fofa da sala, de como a Asanagi era na escola, agindo como uma garota mais calma e madura. Mas isso foi um jeito que ela criou para mostrar para as outras pessoas. Mas depois de passarem um tempo juntos, ele viu outros lados dela e está feliz por ter conseguido ser amigo dela. A Asanagi gastou quase todas as moedas e usou o restante para jogar o beisebol. A garota era boa nos esportes, ao contrário do Maehara, que depois de várias tentativas, finalmente acertou. Maki fica surpreso por ela ser tão boa no beisebol, e mesmo não estando em nenhum clube. Isso pode ser a influência da Yu, sua amiga de infância, ela conta, já que ela é talentosa nos esportes e praticamente é boa em tudo, menos nos estudos. Descansando depois de longos exercícios que fizeram, já estava na hora de ir, mas antes, a Asanagi pede pra esperar, porque ela ia no banheiro. E quando o Maki tava esperando, todo felizão por não ficar sozinho e ter um amigo que ele já tava preparado pra ficar sozinho nesses 3 anos de escola do ensino médio, de repente é chamado pelo seu nome. Era a Mami, que carregava um ursinho em seus braços. E de novo, a mesma mina pergunta: quem é esse cara? Vocês se conhecem? Não reconhecendo o garoto e nem lembrando o nome dele. O garoto entra em pânico, porque a qualquer momento a Asanagi podia aparecer naquele local. E a Mami iria achar totalmente estranho aquela situação, ao ver os dois juntos, sozinho, e ainda mais, e deixando o clima mais estranho ainda, já que a Asanagi, horas atrás, antes de sair da escola, recusou seu convite de ir para casa juntos, porque tinha um compromisso. Para não correr o risco da Asanagi aparecer ali e encontrar com a sua amiga de infância, o cara foi um gênio e conseguiu pegar o seu celular escondido de fininho e ligou para Asanagi, fazendo ela reconhecer a voz de sua amiga de infância atrás do celular. Enquanto isso, a Mami pergunta se ele estava esperando por um amigo. Ela fica bem aliviada ao saber que os dois se davam muito bem, já que ela estava preocupada porque observava que o Maehara ficava sempre sozinho na sala de aula. Mas mesmo assim, ela diz que pode ligar para ela, se caso ele se sentir sozinho em um certo momento. E até podia conversar no horário de almoço também. E os caras ali atrás só com ciúmes do garoto, recebendo um tratamento especial da garota. Maehara ia sair daquele local, mas é parado pela Mami, perguntando se queria se juntar com eles, dizendo que quanto mais gente é melhor. Além dos estudos, essa garota, a Mami, não sabe ler o clima não. Ela não percebeu que o garoto tava desconfortável. E também tinha uns caras com ciúmes do garoto, chamando de otário ali atrás. Quanto menos problema é melhor, né? Se ela pudesse perceber isso, a amiga do lado dela sabia que a Mami queria porque queria que o Masi viesse junto com todos eles, mas pergunta se não estaria o incomodando. O outro, com uma oportunidade de
fazer o cara se mandar logo dali, fala que o Maehara poderia estar ocupado. E o que o amigo pensaria se caso o Maehara sumisse dali? A Mami, com a sua fofura, ao perguntar se não queria brincar com o Maehara, fez os outros mudarem de ideia, decidindo ela mesma que o Maehara iria junto com eles e já estava toda animada, perguntando pro Maki se esse amigo dele era um aluno transferido, perguntando se era um cara ou uma mina. Mas Maehara interrompe a garota nesse momento, dizendo que odeia isso. Ele acha que ela não estava necessariamente errada e seria divertido ir junto com todos. Mas tinha um certo problema, ele não se encaixava nesse grupo e algumas pessoas não gostavam dessa situação, já que no caso dele, teria que tomar cuidado para não estragar o clima ao seu redor, além de ficar cansado. Ele sabe muito bem que a harmonia é muito importante em um grupo e cada um desempenha um certo papel. Mas se pergunta, será que tem que ser forçado o tempo todo? Pensando na garota Asanagi, que pode ser que também ela quisesse um lugar para escapar. Maehara deixa claro pra garota, a Mami, que nesse dia deveria sair com um amigo, só eles dois, e não gostavam muito desse tipo de coisa. Os dois se encontram na estação. A Asanagi pega os seus pertences que tava com Maehara, percebendo que tava com um clima estranho. Ela conta que antigamente ela era bem inteligente e bonitinha e costumava se destacar, e como presidente do conselho estudantil, ela gostava de ser útil para as outras pessoas, mas com várias pessoas à sua volta, cria uma certa pressão de que ela tem que sempre estar no topo, ou ser forçada a fazer coisas que não quer fazer. No trem, ela manda o Maehara se sentar como um cachorrinho e pega o celular, lendo a mensagem da Mami que foi enviada recentemente, em voz alta, querendo seu conselho, falando que eu deixei o Maehara bravo. Maki fica pra baixo, arrependido por ter falado aquilo pra Mami, sentindo que magoou a garota. No fim, ela só tinha boas intenções e queria que o Maki se desse bem com as outras pessoas também, assim como ele estava indo muito bem saindo com um amigo próximo dele, mas rejeitou a oferta da garota e estragou o clima, e piorando ainda mais a situação, fugiu daquele local. A Asanagi tranquiliza o garoto, dizendo que a Mami não estava brava, só estava preocupada por ser insistente demais, e sabe que ele não queria ofendê-la. Maehara se divertiu muito hoje, mas sabe também que está se isolando e afastando das outras pessoas. A Asanagi agradece o Maki por se preocupar com ela, ao recusar o convite da Mami, e conta um dos motivos por ter começado a se dedicar aos seus próprios hobbies há cerca de um ano, revelando que ela começou a achar relações humanas difíceis. E quando você tá fraco, coisas que te animam é mais estimulante, mas não necessariamente ela tenha odiado ficar em grupo. Maki comenta que ela poderia ter o chamado ele antes, como no começo do ano escolar, na apresentação de abril, mas ela responde que talvez não conseguiu fazer porque nunca teve um amigo homem e não tinha certa coragem pra falar com ele na época. É meio embaraçoso. A garota acaricia a cabeça do Maki, falando que poderia dormir porque ela iria acordá-lo quando chegasse, agradecendo mais uma vez, sem ele perceber. Terminando esses 3 capítulos, 3, 4 e 5. Sinceramente estava muito interessante, com cenas bem engraçadas, e olha, já chegou naquele ponto em que a Asanagi tá fazendo umas provocações pro Maehara que tá bem divertido. Logo logo vai aumentar o nível entre esses dois, e estamos percebendo que cada vez mais os dois estão mais próximos ainda. Não vai demorar muito para esses dois subir de nível nessa amizade. Esse foi o resumo desses 3 capítulos. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, e até o próximo vídeo.